Estou aqui com a jornalista Luciana Coelho. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Então, inicialmente eu gostaria de saber por que você escolheu o jornalismo como profissão e qual é a visão que você tem, como surgiu essa ideia, desde quando? Eu acho que eu, como a maioria das pessoas que é jornalista, eu sempre tive facilidade, gosto por escrever desde pequena, fazia jornalzinho no colégio e tal. Mas assim, eu não tinha isso muito claro, assim, eu achava que eu podia ser de repente advogada ou publicitária. E aí eu acho que no fim do ensino médio, né, que no meu tempo ainda chamava colegial, não, na verdade chamava segundo grau, colegial no tempo da minha mãe, que eu peguei o vício de linguagem. Mas aí começou a ficar mais claro, assim, que o que eu queria fazer era isso, nem tanto porque eu gosto de escrever, mas porque eu gosto muito de ouvir as pessoas e aprender sempre. E era uma profissão que me dava essa possibilidade de sempre aprender uma coisa nova, mesmo que você esteja com 40, 50 anos de carreira, você sempre tem uma coisa que você possa aprender. Eu acho que as melhores reportagens saem dessa vontade de você aprender, né? E você poderia me contar um pouco da sua trajetória até o cargo de editora adjunta de economia da Folha? Tá. Eu comecei a trabalhar em 97, quando eu ainda estava na faculdade, segundo ano da faculdade, fazendo estágio na Reuters. Antes disso eu só tinha feito bolsa de iniciação científica lá na USP. Aí eu comecei como estagiária, eles ainda não tinham serviço em português, então tinha que escrever em inglês. Na verdade, o que eu mais fazia lá era ligar para economista de banco e pegar cotação de dólar, previsão para conjuntura econômica e tal. Com o tempo isso foi mudando e eu passei a escrever textos pequenos, cobri um pouco. Na época estava tendo várias licitações no estado de São Paulo, então eu comecei a cobrir um pouco o Palácio dos Bandeirantes, o Covas ainda era governador e tal, fiz um pouquinho disso, mais com foco de economia. Mas eu via mais possibilidade de crescer e fazer coisas interessantes estando num jornal brasileiro do que numa empresa gringa, onde eu sempre ia ser visto como gringa. Inglês, eu falo bem inglês, escrevo bem inglês, mas não é a minha primeira língua, então você sempre vai fazer o jornalismo, escrever o texto de uma forma um pouco mais engessada. Não sei que você mora lá há 20 anos, mas enfim. Quando você era correspondente em Washington, você chegou a criar um blog chamado Americana. A minha pergunta é, qual foi a iniciativa, por que você quis criar esse blog e também por que você escolheu o nome Americana? Tá. O Americana, na verdade, ele vem de um projeto anterior, que era um blog sobre a cobertura eleitoral. A gente tinha feito isso em 2008, quando o Sérgio estava lá, só que em 2008 era um blog meio coletivo, inclusive eu e a minha editora na época, a Cláudia Antunes, que hoje está na Piauí, a gente escrevia bastante no blog, bastante comentário e tal, e deu muito certo. Era um blog que tinha bastante participação dos leitores, tem essa curiosidade grande no Brasil pelo sistema político americano, né? Então, depois, mesmo quando eu estava em Boston ainda, porque eu fiquei de sabático, mas eu continuei escrevendo para o jornal, né, quando eu estava estudando. Eu participava do blog e eu fazia muito comentário político, já meio com viés cultural, falando, olha, nos Estados Unidos a cultura política é diferente, as pessoas participam de tal e tal jeito, você tem muito programa sobre política na televisão, as pessoas é uma relação mais apaixonada, então aí deu muito certo isso. E uma coisa que eu tinha vontade de mostrar é que os Estados Unidos também tinham problemas sociais, também tinha pobreza, também tinha ignorância, também tinha as dificuldades de ser um país de dimensão continental e tal, que é uma coisa que eu peguei muito viajando por lá, mostrar um pouco como é o sul do país. Aí o Americana nasceu dessa ideia, de mostrar um pouco os aspectos culturais, não culturais, cobertura cultural, filme, livro, disco, cultural das pessoas mesmo. Tanto que Americana é uma expressão para se referir a coisas folclóricas e culturais, e é um ritmo musical também, bem folclórico, pega um pouco de country, um pouco de blues e tal, e também tinha a vantagem de começar com A e ficar em cima na lista de blogs, que a gente tem que pensar nos cliques também. Eu respondi os comentários dos leitores. Então você recebe às vezes comentários agressivos e tal, mas que não chegam a baixar o nível. E só pelo fato de você responder e o leitor não
não está esperando uma resposta. A maioria dos leitores não está esperando uma resposta de quem escreveu o texto ou quem escreve no blog. Muita gente se surpreendia e baixava o tom e começava a dialogar. E às vezes, assim, era muito engraçado, porque tinha gente que era super de direita e falava pra mim, ai, você é muito de esquerda e não sei o quê. Tinha gente que era super de esquerda e falava pra mim, você é muito de direita, você não gosta do Obama e não sei o quê. E aí você sabe que você está fazendo um trabalho razoavelmente equilibrado, né? E com toda essa experiência que você teve, queria saber se teve alguma cobertura ou algum trabalho que mais te marcou, que você guarda assim com grande carinho. Bom, eu gosto de escrever sobre crise, né? Foi muito legal para mim cobrir a crise. Eu peguei todo o tempo praticamente do grosso da crise econômica global como correspondente, né? Estourou em 2008, mas logo em 2009 eu já fui para Genebra. Então eu cobri muito da crise na Europa, sempre que as coisas mostrar para os brasileiros, olha, na Europa também tem pobreza, na Europa também tem problema social, na Europa também tem gente de verdade que, sabe, enfrenta dificuldade com coisas básicas. Então, assim, teve uma cobertura, eu cobri muito Grécia, e teve uma viagem que eu fiz para Irlanda, que é um país que a gente fala pouco aqui no Brasil, e que era um dos 4 que estavam atingidos pela crise. Depois eles até se recuperaram um pouco mais rápido que os outros. Adorei cobrir as eleições americanas, né? Principalmente as viagens para o sul do país, assim, mostrar, sei lá, responder perguntas. Por que o estado que tem mais negros nos Estados Unidos, que é o Mississippi, o Obama não ganha lá? Por quê? Entendeu? Você supõe, sei lá, se o Obama tem quase 90% dos votos do eleitorado negro, como que ganham os republicanos no Mississippi? Então você mostrar qual é a dinâmica social que leva os negros a não votarem e tal. E uma terceira matéria que não tem nada a ver com isso, mas que eu amei fazer, assim, é uma das matérias mais queridas, que foi a história de uma menina da Califórnia que é transgênero. Ela nasceu homem, mas ela vive como menina. Então eu fui à casa dela, conversei com a mãe, conversei com o irmão, conversei com ela me mostrou as bonecas, me mostrou as coisas de teatrinho, me mostrou todos os vídeos da peça preferida dela, que é aquela Witch do Mágico de Oz, como ela queria ser cantora. Então uma menina de 10 anos, 10, 11 anos, que ia começar a tomar hormônio para segurar a puberdade masculina, porque ela tem certeza que ela é mulher, embora ela tenha nascido homem. Então agora eu quero falar um pouco sobre o jornalismo cultural. Eu vi que você começou a escrever na Folha uma coluna semanalmente a respeito de séries televisivas. Então eu queria saber como surgiu essa vontade de se aprofundar mais nesse ramo cultural do jornalismo. Eu já tinha feito alguns comentários quando eu era correspondente, comentários sobre séries e filmes para o jornal, para complementar a cobertura mesmo de lançamentos e tal, e sempre pegando algum outro ângulo que não era só o ator é fulaninho, o diretor é beltraninho, a série é sobre tal coisa, tá meio levando ou pro lado político, ou pro lado cultural, social da coisa, e aí ele gostou disso, eles gostaram, a editora também gostou. Aí eles me convidaram para fazer a coluna, independente do que eu fosse fazer na volta, e eu topei, assim. E para finalizar agora, eu queria saber qual é a sua visão do futuro do jornalismo? Eu não sou oráculo, eu não gosto muito de dar opinião, porque eu acho que tá todo mundo meio ainda tateando para saber o que vai acontecer. Mas eu não acho que o jornalismo vai acabar, nem como profissão, nem como função social. Eu não vejo essa contraposição que hoje em dia se cita muito entre velha e nova mídia. Eu acho que as coisas se integram, elas não se opõem. Eu acho que você precisa tanto da Folha de São Paulo, da Rede Globo, do Estado de São Paulo, do New York Times, da BBC, do Guardian, da Economist, do Financial Times, do El País, etc., quanto você precisa do jornalismo cidadão, de mídia ninja, desses coletivos e tal. Acho que as coisas se complementam, acho que eles têm funções diferentes.
É isso, Luciana. Muito obrigada pela entrevista e eu desejo tudo de bom aí para essa nova fase da sua vida. Obrigada.